seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Se você estiver chegando pela primeira vez no nosso canal, se esse for o seu primeiro contato com o conteúdo da Seichonoye, por favor, inscreva-se clicando no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Ative as notificações para que você seja avisado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo. Bom, chegando pela primeira vez ou já participando das nossas atividades com frequência, informo que esta é a terceira parte de uma conversa que nós estamos tendo sobre meditação Shinsokan. As duas partes anteriores estão disponíveis, o pessoal está colocando o card aqui, ó, para você poder acessar. Pode acessar agora mesmo, ou se preferir, assista a essa parte que está sendo transmitida agora. Depois você pode ver as partes anteriores, tá? Nessa terceira parte, a gente está falando sobre as formalidades da meditação Shinsokan. Existem pessoas que pensam assim: tudo que for feito com boa intenção, tudo que for feito com um bom sentimento, com amor ou com religiosidade, não obrigatoriamente precisa obedecer uma formalidade. Tá certo ou tá errada essa colocação? O que você acha? Aproveita que você tá aí conosco e coloca aqui no chat, ó. Coloca aqui na janelinha do chat o que você acha. Se tudo for feito com boa intenção, não importa a formalidade, não importa a técnica, não importam os meios. Você concorda com isso ou não? Vou dar um segundinho aí para você colocar aqui no chat, tá? Aliás, essa é uma forma que você pode colaborar conosco para que esse vídeo tenha visibilidade. Coloque seus comentários aqui na janela do chat ou então na janela de comentários aqui embaixo, ó, para baixo da descrição, você também pode colocar aí, tá? O que você acha? Se houver boa intenção, a formalidade, toda a parte mais formal, mais cheia de protocolos, não precisa ser obedecido. Você concorda com essa informação? Bom, concordando ou não, agora eu vou continuar, tá? Na verdade, é preciso ter amor, sim, para fazer todas as coisas, para que elas funcionem bem. Mas o professor Masaharu Taniguchi nos ensina no livro O Livro dos Jovens, de autoria dele mesmo, que a vida funciona bem porque ela tem duas rodas. Uma das rodas da vida, de fato, é o amor, mas a segunda roda da vida é a sabedoria. E uma vida equilibrada é aquela em que tem o amor, mas também tem a sabedoria. Quando a gente tem muito amor e não tem sabedoria, a gente se torna tolo. E quando a gente tem muita sabedoria, mas não tem o amor, a gente se torna tirano, tá? Então ele diz o quê? Que é preciso ter uma dosagem dos dois pontos, do amor e da sabedoria. Então a mentalidade ao efetuar uma prática é de fato muito importante, mas a formalidade, se existe alguma formalidade, então ela deve ser também observada, tá? E aí, na prática da meditação Shinsokan, também existem algumas formalidades. E aí é isso que a gente vai estudar agora, tá? Eu me lembro de ter lido quando o professor Masaharu Taniguchi, e está nesse livro aqui, ó, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, que você pode encontrar na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que uma postura correta faz com que a nossa mente também se volte para um lado mais correto. E isso é verdade mesmo, né? Quando a gente está em casa, por exemplo, de chinelo de dedo, bermuda e camiseta, a nossa mente também tende a ficar um pouco mais relaxada. Mas quando a gente coloca, por exemplo, uma roupa mais formal, um vestido de baile ou um terno, naturalmente até a nossa postura se modifica. Vocês já perceberam isso? Coloca um sapato fechado, um sapato com salto, a gente muda tudo, né? E não é só para ter equilíbrio, é porque aquilo vai dando para nossa mente um determinado comando. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim nesse livro Explicações Detalhadas, que uma postura física adequada faz com que a postura mental também caminhe para a adequação,
tá? Então, observar as formalidades faz parte do próprio procedimento daquele que se diz religioso, daquele que gosta de fazer as coisas bem feitas, não bem feitas no sentido de, olha como eu vou te mostrar que eu não fujo de nenhuma regra, mas no sentido de obter o máximo de resultado daquilo a que se propõe fazer, tá bom? Então, a primeira observância de preceitos que a gente deve ter, ou então a primeira formalidade que nós devemos observar, é que o professor Seiichi Taniguchi, eu vou, inclusive, para falar sobre essas formalidades, eu vou utilizar aqui, ó, esse livro, vou continuar utilizando esse livro, Meditação Shinsokan é Maravilhosa, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, que também está disponível na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, um livro muito gostoso de ler, muito didático, e aqui nesse livro, o professor ele escreve o seguinte, né? A primeira formalidade: praticar todos os dias durante determinado período. E aí ele escreve o seguinte aqui na página 54 do livro: todos os treinamentos são semelhantes. Não se consegue executá-los com habilidade logo na primeira vez. Treinando música, por exemplo, tá? Um exemplo de música. Treinando música durante determinadas horas, todos os dias, aos poucos, vai se adquirindo habilidade e acaba se conseguindo executar lindas músicas. A meditação Shinsokan é um maravilhoso treinamento para você manifestar sua vida do modo que deseja. Logo, é necessário praticá-la todos os dias, ainda que de pouca duração. Ou seja, se você praticar a meditação Shinsokan todos os dias, talvez se você praticar uma vez você pense, puxa, eu senti uma dificuldade, não entendi a respiração, não consegui empurrar para o baixo ventre, né, o ar para o baixo ventre, ou então, puxa, ficar com as costas retas me deu um pouco de dor nas costas, ou dor nos braços. Isso é simplesmente a falta de treino. Eu vou falar de uma experiência que eu tive, tá? Vocês já devem ter passado alguma vez pela experiência de iniciar um treinamento físico, seja numa academia, numa escola, ou mesmo dentro de casa, né? Até uma caminhada, por exemplo, né? Os primeiros dias em que você realiza a atividade, o corpo inteiro sente, não é, gente? Meu Deus, você se inscreve na academia, todo feliz. Pode fechar para mim o pacote de 1 ano, que é mais barato, vou vir todo dia. Posso vir todo dia a qualquer horário? Pode, todo dia a qualquer horário. Aí você fala, agora sim, agora você vai ver a minha vida como é que vai ser. Aí você treina direitinho no primeiro dia e vai embora para casa. Gente, aí você dorme, o corpo esfria. Quando você acorda no outro dia, dói tudo, dói até o cabelo. E o cabelo você nem exercitou, né? Por quê? Porque aqueles músculos não estavam sendo exercitados e foi exigida alguma coisa deles. Então, no começo, ele dói. Mas doer não significa que está estragando. Quando você começa um treinamento, você está condicionando, no caso de um treinamento físico, você está condicionando o seu corpo. Depois de um tempo, ele vai se acostumar, né? O músculo vai se acostumar. E quando ele se acostumar, ele não dói mais, ele fica forte naquela direção. Da mesma forma, quando você coloca o seu corpo para fazer a prática, é preciso que você pratique todos os dias, durante um determinado tempo. A sugestão que a gente dá de prática da meditação Shinsokan é que ela seja realizada pela manhã e à noite, como nós já conversamos anteriormente, né? E que tenha em torno de pelo menos 30 minutos. Mas as primeiras vezes você não vai fazer 30 minutos, até que o seu corpo, a sua mente, sua respiração, a sua forma de contemplar se acostumem, se habituem à prática da meditação, você pode começar com menos. 5 minutos é melhor do que não fazer. 10 minutos é melhor do que 5, tá dando para entender? E aí precisa ser todo dia. Por que todo dia? Porque a meditação é um treinamento. E a gente só fica bom num treinamento quando a gente treina com assiduidade. Deu para entender, né? E aí, então,
É preciso ser no mesmo horário? É uma pergunta que as pessoas costumam fazer. Não é obrigatório que seja sempre no mesmo horário. Mas se for no mesmo horário, para quem não tem o hábito de fazer no mesmo horário ajuda também a habituar. Da mesma forma que você tem o hábito, por exemplo, de comer todos os dias, de almoçar todos os dias no mesmo horário, quando chega uma meia hora antes daquele horário do almoço, o seu organismo começa a te avisar. Ei, vamos almoçar, né? A barriga começa a roncar. Por quê? Porque o corpo está habituado. Por isso que é importante, pelo menos até ter o hábito de praticar todos os dias mais ou menos no mesmo horário. Mas, gente, se você ainda vive a ilusão de ser preguiçoso, não vai fazer igual dieta, tá? Não é como dieta, tem que ser, passou 5 minutos, não tem problema. Eu vou fazer mesmo assim. Mas eu faço todo dia 8 horas, já são 8h15. Não tem problema, vá fazer 8h15, tá? Porque tem gente que faz igual dieta. Agora que eu já comi um pedaço de pudim, agora já foi. Então me dá o pudim inteiro aqui que eu vou comer. Não é assim não. Não se engane, tá bom? Então vamos lá. Isso aí é que me contaram, não quer dizer que eu já tenha feito alguma vez, tá? Então, primeira coisa, praticar todos os dias durante determinado período, tá? Então faz um pouquinho de manhã, faz um pouquinho à noite, todo dia. Quer fazer mais vezes durante o dia? Também pode, não tem problema nenhum. Segundo item, idade ideal para fazer a prática da meditação Shinsokan. O professor Seiichi Taniguchi diz que quanto mais cedo, melhor. Se sua mãe fez enquanto você estava dentro da barriga dela, melhor ainda. Fica ainda melhor. Aí ele diz assim, página 55 do livro. Mas não há necessidade de se preocupar caso a sua mãe não tenha praticado a meditação Shinsokan quando você ainda estava no seu útero. Basta começar na hora em que percebeu sua importância, ou seja, a partir de hoje. Se agora nós estamos falando da meditação, se você está se dando conta do quanto ela é importante, então comece hoje. Mas agora já é à noite, então não vou fazer. Faça agora à noite. Mas não é melhor começar de manhã? Amanhã de manhã você faz a segunda. Comece agora. Deu para entender, né? E aí, continuando, onde praticar? Olha o que o professor Seiichi escreveu aqui. Onde se deve praticar a meditação Shinsokan? Ainda está na página 55, tá? Onde você quiser, mas faça sempre num lugar seguro. É bom evitar locais perigosos, como, por exemplo, o meio da rua. Ele é engraçadinho, né? Ele é, viu? Ele era mesmo, bem humorado, tá? O que isso significa? Porque tem gente que fala assim, a meditação Shinsokan é uma prática religiosa, então não é em qualquer lugar. Você não pode fazer na cozinha, você não pode fazer no quarto, você tem que fazer na sala. Ao contrário, você vai fazer no aposento que melhor lhe aprouver. Se for no seu quarto, no seu escritório, na sala de casa, na cozinha, o professor fala até no banheiro. Se for o melhor lugar para você fazer, o lugar que você se sinta mais à vontade, o lugar que você realmente consiga ficar na posição correta, então faça, tá? O que ele está falando para nós termos o cuidado não vai também botar uma cadeira no meio da rua para fazer, aqui no meio da rua eu gosto porque tem sol. Não, porque passa carro. É isso, tá? Então é esse bom senso que precisa ter. Mas não tem inconveniente, né? É um lugar calmo, um lugar que dê para você se sentar adequadamente e mentalizar? Então tá bom, pode fazer ali, tá? Outra coisa, sozinho ou com outras pessoas? Eu posso fazer sozinho ou eu tenho que ter sempre alguém para ir falando e eu só obedecer? Ou então eu falo e alguém obedece? Não, tanto faz. Pode fazer sozinho, pode fazer com os membros da família, pode fazer com um grupo grande, mas não precisa esperar ninguém para fazer. Se não tiver ninguém para fazer junto com você, faça você mesmo. O importante é começar e comece agora, tá? Outro ponto, quarto ponto importante. Evite a escuridão. O professor Seiichi ele diz o seguinte, que assim como ondas de rádio e TV, os espíritos de vibração inferior, eles sintonizam melhor, né? Eles transitam melhor quando não tem luz, tá? Então, o que ele diz? Faça com a luz acesa. Mas aí tá todo mundo dormindo? Vá para um cômodo onde você possa acender a luz. Faça de luz acesa. Mas isso é só um detalhe. Lembra que eu falei que a formalidade também é importante? Tem mais uma coisa interessante. Quando a gente faz com a luz acesa, e isso vocês podem fazer até um teste agora.
Quando a gente tá fazendo a meditação, a gente faz toda de olhos fechados, tá? Então, você pode pensar, não faz diferença nenhuma de olhos fechados, qual é a diferença da luz? Você pode fazer um exercício agora. Se você estiver com a luz acesa, feche os olhos e você vai perceber que a luz está acesa de que forma? Ó, fica de olho fechado, não precisa abrir os olhos, tá? Agora você, mesmo de olhos fechados, se a luz estiver acesa, cubra os seus olhos com a mão. Você percebe que uma parte da claridade foi perdida com os olhos, mesmo com os olhos fechados? Isso porque, por mais que os nossos olhos estejam fechados, é perceptível a claridade, tá? Então mantenha sempre a luz acesa quando for praticar, quando for realizar a meditação. Quinto item, meditação Shinsokan não é esvaziar a mente, tá? Existem meditações que são assim, não pensar em nada, tá? Existem meditações que são assim, inclusive o professor Masaharu Taniguchi fala bastante sobre isso aqui no volume 8 da coleção A Verdade da Vida e também no Explicações Detalhadas sobre a meditação Shinsokan, mas a nossa modalidade de meditação, que é a meditação Shinsokan, não é aquela em que nós não pensamos em nada, tá? Existem outras formas de meditação, como por exemplo, que não fecha os olhos, mas que coloca um determinado objeto a uma certa distância e fica focado com o olhar nesse objeto até a mente alcançar a concentração. Esta também não é a modalidade da Seichonoye, tá? A modalidade da Seichonoye, tá escrito aqui, o professor Seiichi Taniguchi escreve aqui, ó. A meditação Shinsokan não é prática passiva, como receber transmissão do mundo espiritual. É uma prática ativa, onde nós próprios visualizamos e fitamos o mundo de Deus, o mundo da imagem verdadeira. Ou seja, nós conscientizamos firmemente que somos donos da nossa vida, abençoados por Deus, e com essa consciência praticamos a meditação Shinsokan do começo até o fim. Então, por exemplo, se você pensa que eu estava fazendo a meditação Shinsokan, mas aí tocaram a campainha e eu escutei a campainha tocar, então eu não estava concentrado. Gente, concentração não é isso, tá? Não é que você vai entrar num estado que você vai perder os seus sentidos. Não, a meditação Shinsokan, ela é realizada o tempo todo consciente. Se tiver um pernilongo ao seu redor, você vai ouvir o barulho do pernilongo. Se tiver calor, você vai sentir calor. Se tiver frio, você pode sentir frio, tá bom? Então, quer dizer, você não vai entrar num estado alterado de consciência. Não, você vai estar plenamente consciente e conscientemente, sabendo que é filho de Deus, você vai manter essa consciência de filho de Deus do começo até o fim. Então não vai acontecer, por exemplo, nossa, eu comecei a praticar meditação Shinsokan, estava lá no meu quarto, quando eu abri o olho, menino, meu corpo tinha ido lá pro banheiro. Não vai acontecer. Se você estiver esperando que isso aconteça, esquece, é melhor você levantar do quarto e ir caminhando até o banheiro, tá? Porque a meditação Shinsokan não é para isso. Ela é uma meditação em que você usa a mente consciente, por isso que a gente faz acordado, tá? Você usa a mente consciente para mergulhar no mundo da imagem verdadeira e fazer com que essa imagem perfeita venha à tona no mundo presente, usando você mesmo como instrumento para isso. Deu para entender, né? Outra coisa, eu tô fazendo a meditação Shinsokan aqui e o meu filho tá me chamando. Se o teu filho tá te chamando, para a meditação e atende o seu filho. Não tem problema nisso. Deu para entender? Se é uma urgência, uma emergência que precisam de você, você pode atender. E depois você volta a fazer a meditação. Está tudo bem, tá? O importante é você ter uma disciplina, mas não significa que você não possa atender a uma necessidade, tá? Vamos continuar aqui. O professor, ele diz aqui, ó, o traje e o ambiente, tá? Qual será o traje a ser utilizado e como será que deve estar o ambiente, né? Sobre o cômodo da casa, ele já deixou bem claro, pode ser qualquer cômodo, inclusive o banheiro, sem qualquer tipo de constrangimento, tá? Claro que no banheiro não dá para praticar
no vaso sanitário, né? Pela altura do vaso, até porque tem um jeito certo de se sentar. Eu acho que não dá, mas vai que seu vaso é diferenciado, não sei, tá? Mas enfim, isso aí você vê depois, né? Sobre o traje e o ambiente. O professor ele diz que nós temos a liberdade para decidir o traje que nós vamos fazer a meditação. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu acho uma falta de respeito fazer de camisola, de pijama, de bermuda, porque é uma prática religiosa. Gente, não tem esse nível de formalidade, tá? Então, se você acabou de acordar, nem lavou o rosto, mas quer praticar meditação, ótimo. Acenda a luz do quarto, sente-se onde tiver que sentar, assuma a postura adequada e de pijama mesmo faça a sua prática. Não tem problema algum, tá? A única coisa que ele diz é, pelo amor de Deus, se você for fazer isso numa sede da Seichonoye, por exemplo, uma meditação em grupo, né, na sede da Seichonoye, ou então numa academia de treinamento espiritual, com certeza logo o distanciamento social vai ter sido eliminado e nós poderemos voltar a realizar seminários nas academias. Todos nós praticamos juntos a meditação Shinsokan no Salão Nobre. E aí você não vai de pijama nem de camisola, né? Mas não é por causa da meditação, é por causa da situação. Você anda de pijama e camisola pela rua? Não. E se você andar, é melhor mudar esse traje, viu? Mas você vai trocar porque você vai estar em contato com outras pessoas e não pela meditação Shinsokan, tá? Outra coisa, sobre o ambiente. Vai fazer num quarto, por exemplo, que é muito quente, pode ligar o ventilador, pode fazer com a janela aberta, ou então é num cômodo muito frio, pode ligar o aquecedor, não tem problema nenhum. Pode fazer com cachecol, com gorro, não tem problema algum. Pode fazer de sapato, sem sapato, não tem problema algum, tá bom? É isso, viu? E aí, a pessoa fala, então tem que estar sempre numa temperatura agradável, senão não pode fazer. Não, gente, tem gente que gosta de passar calor. Ele não vai ligar o ventilador e vai suar. E tem problema? Não tem problema nenhum. É sempre pensando no bem-estar, tá? Então, é muito quente, o calor vai me incomodar? Se eu já tenho outras formalidades para cuidar, eu não quero me preocupar com o calor. Liga o ventilador e está tudo bem. Meu ventilador faz muito barulho, não consigo me concentrar. Então desligue. Mas eu tô com calor. Abre a janela. Entendeu? Pense numa solução que melhor se adeque a você para que seja agradável, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. O professor, ele fala sobre o modo de se sentar e eu gostaria que você tentasse fazer em casa. Então, como nós aqui, os ocidentais, os orientais, o pessoal lá no Japão, as pessoas que têm o hábito de se sentar sobre as pernas, por exemplo, os japoneses têm isso muito arraigado assim na cultura, né? Os restaurantes, se a gente vai para o Japão nos restaurantes, eu não me arrisco, tá? Porque eu sei que eu sou pesada, né? A gente vai para os restaurantes, tem restaurantes que ainda as pessoas se sentam sobre os pés, né? Aqui mesmo em São Paulo, na Liberdade, tem restaurantes que as pessoas ainda se sentam sobre os pés. Mas isso não é cultural nosso. Então não adianta querer forçar uma coisa que vai contra a natureza, a estrutura do nosso corpo. Porque senão, ao invés de fazer meditação Shinsokan e pensar na imagem verdadeira, você vai ficar o tempo todo pensando, meu Deus, eu não aguento de dor. Meu Deus, eu não sinto meu pé. Meu Deus, eu não sinto minha perna. Será que vai demorar? E não é para isso que nós fazemos a meditação. Então, sente-se na cadeira. A cadeira é uma coisa que nós estamos acostumados. É assim que a gente se porta, né? Então, nós que somos ocidentais, nós fazemos sentados na cadeira, sentados à cadeira. Então, por favor, se você tiver uma cadeira, né, aí perto de você, eu vou falando o que é para fazer e você pode ir treinando, tá bom? Assim, para você ir tentando se encaixar. Então, o professor escreve aqui a partir da página 62, ele escreve o seguinte: deve se sentar bem na ponta da cadeira, sem recostar o corpo no encosto. Mesmo, ou seja, então pega a cadeira aí, ó, sente-se bem na pontinha da cadeira para você não recostar-se. Na verdade, depois de um tempo que a gente passa praticando a meditação Shinsokan, a gente acaba fazendo isso com muita frequência. Eu, por exemplo, agora, eu estou utilizando uma cadeira, mas se vocês perceberem, o encosto tá bem lá atrás,
né? Eu ainda tô sentada na ponta da cadeira, não por uma formalidade, mas é tanto hábito que às vezes a gente nem percebe e se senta bem na ponta da cadeira. Isso é bom porque quando nós nos sentamos mais para trás, nós temos a tendência de recostar o nosso corpo no encosto da cadeira, né? No espaldar da cadeira. Então, o que que acontece? Olha, eu vou me aprumar aqui só para mostrar para vocês, tá? Sentando um pouco mais para trás, fica mais difícil manter a minha coluna ereta. Então, naturalmente, o meu corpo quer fazer o quê? Se recostar na cadeira. Ao passo que se eu for um pouquinho mais para frente, que eu tô voltando aqui para a posição onde eu tava, é muito mais natural manter o corpo, as costas bem eretas, tá? Então, pega a sua cadeira aí. Não pode ser uma cadeira muito baixa, tá? Não tenta fazer em poltrona baixa que você vai afundar na poltrona. Vai ficar incômodo. A cadeira é a melhor solução. Em alguns casos, algumas banquetas também, tá? Então, ó, vamos de novo, tá? Deve se sentar bem na ponta da cadeira, sem recostar o corpo no encosto. Mesmo ao aprumar a coluna, mesmo que a coluna esteja retinha, as costas não devem tocar o encosto, ou seja, não é porque as costas estão retas que você vai fazer assim, tá? Não, é manter reta e aprumada, numa linha vertical, tá? 90 graus em relação ao solo, tá bom? Os pés, vamos lá, sentou na pontinha, esticou bem as costas? Ótimo. Então, olha os pés agora, tá? Os pés devem ser mantidos juntos, junta os pezinhos aí agora. Isso, agora com os polegares juntos, recolha os pés para trás, como se esfregasse o chão com a ponta dos dedos, posicionando-os debaixo das nádegas. Debaixo das nádegas é assim, ó. Se você olhar o corpo pela lateral, né? Se as costas estão nessa linha aqui, você vai puxar os seus pés até ficarem nessa linha aqui, tá? Nessa linha da coluna aqui, ó, na linha da mão, não é na linha do braço não, tá? Na linha da mão aqui, ó, vai puxando os pezinhos juntos até eles ficarem também, olhando de lado, ficarem também na direção do corpo, tá bom? Vamos lá. Essa parte tá fácil, gente, ó. Sentou na pontinha, esticou as costas, junte os pés e recolha os pés como se estivesse esfregando o chão com eles, esfregando o chão com a ponta dos dedos e posicione os pés embaixo das nádegas, tá? E aí sustente-se com a ponta dos pés, ou seja, você vai recolher e vai ficar apenas com a ponta dos pés tocando o solo. Aí ele diz aqui, ó, os calcanhares podem ficar um pouco levantados. Quando você faz esse movimento, é natural que os calcanhares fiquem levantados, principalmente se você tiver uma estatura baixa ou mediana. As pessoas que têm as pernas muito compridas, elas podem continuar com os calcanhares apoiados no chão, tá? Vai ficar mais confortável. Mas não é o calcanhar apoiado no chão e o pé estirado lá pra frente, não, tá? É embaixo ali da cadeira, na direção dessa coluna aprumada. Tá ficando bom, né? Vamos continuar aqui, ó. A distância entre os joelhos deve ser para os rapazes mais ou menos a largura dos ombros, tá? Para que fique confortável também para os homens. E no caso de mulheres, a metade da distância dos rapazes, ou seja, os homens podem ficar com os joelhos um pouquinho mais afastados, né? Nesse apoio, nessa forma um pouquinho mais relaxada das pernas. As mulheres também podem relaxar as pernas nesse sentido. O pé no mesmo lugar, não mexe no pé. Estamos falando de joelho agora, tá? Também podem afastar um pouquinho mais os joelhos. Em caso de utilizar uma roupa mais curta, por exemplo, né? Se você estiver participando de um seminário na academia, uma reunião na associação local, e estiver com uma saia que esteja acima dos joelhos, para não ficar inconveniente, a mulher pode ficar com a perna um pouquinho mais fechada também, não tem problema nenhum, tá? E aí, continuando aqui, ó. Apoie-se na ponta dos pés, com as nádegas para trás, o máximo que puder. Ou seja, você vai se sentar na pontinha da cadeira, não é colocar as nádegas lá atrás no assento da cadeira, não, tá? Você vai sentar na pontinha da cadeira, mas você não vai deixar as nádegas encaixadas, porque quando você deixa ela muito encaixadinha, naturalmente você curva as costas. Então você vai fazer como? Vai sentar na pontinha da cadeira, mas vai colocar as nádegas para trás, ou seja, você vai esticar a sua coluna,
né? Quando você coloca as nádegas para trás, mesmo sentado na pontinha da cadeira, é natural que a sua coluna se aprume, tá? Aí ele diz aqui, ó, mantendo a coluna reta como um fio de prumo, sem forçar os ombros, aprume também o pescoço, ou seja, o pescoço ele não fica nem assim e nem assim, tá? Você vai encaixar a cabeça, né, na mesma linha das costas, tá bom? Olhando pela lateral vai ficar tudo retinho. Cabeça, o tronco e os pés vão estar na mesma linha, tá? Aí ele continua aqui, ó. As pontas dos dedos devem ficar mais ou menos no centro da testa, dos dedos médios, tá? Esse dedo maior aqui, mais ou menos na altura do centro da testa. E o ângulo formado pela abertura entre os antebraços é de cerca de 60%, de 60 graus, 60% não, 60 graus. E aí, qual é a postura das mãos, tá? Estique bem as costas para que você não sinta cansaço. Nem nas pernas, nem nos pés, nem nas costas e nem nos braços, tá? Esticando bem, você vai colocar as mãos assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Os dedos médios estão mais ou menos na altura da minha testa, então vai ficar mais ou menos assim, tá? Ó. Os polegares vão ficar na altura do nariz. E entre as palmas das mãos, nós vamos deixar um espaço como se tivesse um ovinho de codorna, tá? E vamos colocar assim, ó. Desta forma é a postura. Tudo bem? Colocando as mãos nessa postura, prestem atenção aqui, ó. Os braços, ele falou 60 graus. 60 graus é mais ou menos isso aqui. Isso significa que não é nem assim, porque tensiona as mãos e os punhos, e nem é assim, que tensiona os braços, tá? Então, os ombros eles ficam relaxados, os braços também, nessa postura. Como que a gente sabe se tem 60 graus? Aqui, ó, na axila cabe mais ou menos um punho. Tá bom? Mas não é uma medida sine qua non. Essa postura aqui, ó, as mãos na frente do rosto é o ponto mais importante. Por quê? Quando nós colocamos as mãos nesta posição, nós concentramos na mesma localidade 3 centros de grande poder, que são o intercílio, o alento que vem da boca e a palma das mãos. Tá? E esses 3 pontos de grande poder espiritual, quando se aproximam, eles se potencializam, eles se estimulam mutuamente. Por isso, a meditação Shinsokan, ela tem tanta força espiritual. Por isso que os praticantes da meditação falam, nossa, depois que eu comecei a praticar, a minha vida mudou. E realmente muda. Se você quiser começar a praticar meditação Shinsokan, eu sugiro 2 coisas. A primeira, livreto Shinsokan e outras orações. Tá tudo mastigadinho, a postura, as palavras de oração, porque tem uma sequência. Canto evocativo de Deus, mentalização, respiração, e aí a gente vai fazer isso até ficar com a mente concentrada, e vamos finalizar com o canto da grande harmonia, né? Tem outras orações ali no meio, mas finalizamos com o canto da grande harmonia. Ai, preletora, sabe o que eu não gosto? É porque eu não decoro as palavras e eu não gosto de ficar abrindo o olho. Perfeito, na nossa livraria virtual tem o DVD Meditação Shinsokan e tem a condução do professor Yoshio Mukai. Bota lá, tem DVD e tem CD, tá? Bota lá para tocar e aí depois você assume a posição de oração e só segue os comandos que estão sendo ditos ali. Tudo bem, gente? Por hoje a gente finaliza a nossa conversa, nós voltamos a falar sobre esse assunto ainda na próxima semana, em que eu vou trazer aqui algumas dúvidas recorrentes sobre a meditação Shinsokan. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui ou no chat ou aqui nos comentários e a gente responde na próxima semana, combinado? Um grande beijo para você, fique com Deus e eu te espero aqui na próxima sexta. Até lá! Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse:
A mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Quais são os seus desafios na vida? O que significa ser homem na atualidade? Homem não chora, mas será o choro um sinal de fraqueza? Ser homem é ter força, coragem, amor. E o amor é uma construção que se sedimenta com a entrega. Homens, entreguem-se sem medo. É tempo de mudar, é tempo de despertar. Seminário do Sucesso Virtual Despertando os Homens. De 30 de julho a 1º de agosto de 2021.